Paizinho querido, é maravilhoso, Senhor, estar contigo nesse dia, nesse momento. Obrigado, Senhor, por nos acolher, por nos aceitar, por nos adotar, Senhor. Obrigado por nos justificar, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, reconheço que de mim mesmo, Senhor, não temos nenhuma capacidade, Senhor, de acessar-te, Senhor, mas pelo teu sangue, pelo teu sacrifício, pelo teu amor, Senhor, pelo preço pago na cruz, podemos nos reunir, Senhor, nesse dia, nessa manhã. Também, Senhor, vamos um dia nos reunir para sempre, Pai, contigo e com a tua igreja, Pai, teu povo, teus filhos, teus escolhidos, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por estar nessa caminhada, Senhor. Obrigado por nos convidar, nos chamar, Senhor, a fazer parte do teu exército, Senhor. Fazer parte, Senhor, da tua missão. Obrigado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nós mesmos, a vencer os inimigos, ó Pai, que se levantam, as vozes, ó Deus, e às vezes até mesmo homens, pessoas. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a vencer a religiosidade, Senhor, que muitas vezes está impregnada, Senhor, na nossa mente, ó Deus, no nosso DNA, Senhor, aquilo que aprendemos, ó Deus, e que às vezes não faz tão bem. Oramos para que o Senhor possa tratar de nós, ó Pai, tratar de mim, ó Deus, e nos dar sempre a visão do reino de Deus. Ó Deus, a visão, Senhor, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão, Senhor. Ó Deus amado, Deus bendito, Pai, eu agradeço-te, Senhor, por estar todas as manhãs aqui, Senhor, quando possível, com os meus irmãos, olhando para ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, buscando a tua face, Pai. Ó Deus, que sejamos em Cristo nessa manhã, revigorados, ó Pai, restaurados. Ó Deus, possamos ser, ó Deus, resgatados de nós mesmos, desse mundo a cada dia, Pai. E o nosso coração esteja atrelado, ó Deus, às coisas do alto, à tua vontade, Senhor, às tuas premissas, ó Pai. Possamos encarnar os valores do reino de Deus em nossa casa, Pai, no trabalho, no ministério, aonde o Senhor tem nos colocado, Pai. Ó Deus, que a tua mão, Senhor, nos ajude, Pai, que o teu Espírito nos guie, nos direcione, Pai. Careço de sabedoria, Pai, careço, ó Deus, da tua presença, da tua luz iluminando, Senhor, o meu ser, o meu caminhar, Pai, o meu levantar, o meu falar, Senhor, o meu agir. Ó Deus, precisamos de ti, Senhor, precisamos de ti nessa manhã, precisamos de ti nesse dia, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai, sobre, ó Deus, o nosso casamento, Pai, de cada um qual, ó Deus, sobre os filhos, ó Senhor da glória, carecemos da tua intervenção, Pai, do teu mover, sustentando, guardando, livrando, Senhor, do mal, dos males. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos compreender a tua vontade, possamos aceitar para os teus desígnios, a tua lei, teus mandamentos, que são bons para a nossa vida, Pai. Eles nos dão liberdade, Pai, nos dão vida. Ó Senhor, que o teu Espírito nos vivifique na tua presença nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, amém. Amém. Bom dia a todos. Bom Bom dia, dia. Bom dia a todos. Bom bom dia, dia, Stephen. bom dia, irmãos, os amados. Graças ao Pai. Bom Eu dia, Ravi. só queria deixar um recadinho para vocês, antes de passar a palavra para o Emílio, pastor. Eu estarei viajando com a minha família hoje, indo para uma viagem missionária no meio dos índios, Terenas, no Mato Grosso do Sul. E eu não sei como é que vai estar a internet lá. Eu vou pedir para talvez o Valdir
o Valdir não, o Ney, o Hannes, né? O Hannes também está viajando, não sei como é que ele está aí disponível, então eu não vou, eu vou tentar participar, claro, mas eu vou estar sem o computador, né? Então eu vou pedir para os irmãos assumirem, tá bom? Amém. Amém. Então, Deus Acompanhe abençoe, você, Steve. Stephen. Estaremos Deus orando por você. acompanhe vocês lá. Amém. Amém, amém. Boa viagem, Stephen. Que Deus Obrigado. utilize vocês grandemente lá, né? Amém, amém, Vai na bênção e na unção. Sigamos aqui amém, esperando a porta. amém. Emília, contigo. معك أخنا ثروت. تفضل. المايك مسكر عندك أخ ثروت. Ô, Emília, se você quiser que eu projete algum trecho aqui, você me fala. إذا كمان المايك أيوه. كمان إذا بتحب نحط أي نص على الشاشة كمان فينا نحطه أخ ثروت. Amém. Beleza, Silvio? Obrigado. Bom dia, queridos irmãos. Olha, já virou português já. Bom Bom dia. dia, bom dia. Bom dia. Ele é brasileiro já. Não, mas aí ele que tinha que ensinar bom dia para nós em árabe. بقول لك أنت لازم تعلمنا صباح الخير بالعربي إسا. Amém. آه، في تقسيم رسالة روميا Como que nós estudamos sobre a carta dos Romanos, como que foi dividida, أول 8 أصحاحات os primeiros 8 capítulos كان الجزء التعليمي. era o parte do ensinamento. رأينا فيه كيف أظهر الله بره من ناحية كل العالم، يهود وأمم. Era ensinamento como que Deus se manifestou sua justiça para todas as nações, todos os grupos da terra. ممكن نقرأ عدد 26 من أصحاح 3. No capítulo 3, 26. أو خلينا نقرأ من 24 ل 26. Pode ser de 24 até 26. Pode ler para nós, Steve. Três, 24, 25, 26. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. إذن التبرير مؤسس على الفداء الذي صنعه الرب يسوع على الصليب. Então, a justificação baseado pelo o sacrifício que Jesus fez na cruz. طب وماذا عن المؤمنين الذين كانوا قبل صليب المسيح؟ E os crentes que estiveram antes de cruz, como que se justificam? يقول في عدد 25 الجزء الثاني: Ele diz tá, no verso 25, no final لإظهار do... من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. para se manifestar a misericórdia de Deus para perdoar os antigos pecados. ما معنى هذا؟ O que significa isso? إن الغفران
الختام الأبدي لخطايا السالفين لصليب المسيح أو من هم قبل صليب المسيح. Então quer dizer que o total perdão para aquelas pessoas que estavam antes de Cristo na Terra كان مؤجلا لحين عمل صليب المسيح. estava tudo esperando até que Jesus venha e fazer a redenção para todos eles também. لأن الله خارج دائرة الزمن، Porque Deus é fora do tempo. ليس له عنده ماضي أو حاضر أو مستقبل. Ele não tem passado e futuro. Ele é presente sempre. فكان صليب المسيح ماثلا أمامه. Ou الله era كان o يرى cruz. صليب المسيح. Então a cruz de Jesus era na frente dele antes de acontecer no tempo que para nós temos. وده اللي قاله في آخر الآية إمهال الله. Esse que diz aqui a paciência de Deus no final desse versículo. هذا عن الماضي. Esse é sobre o passado. في الآية اللي بعدها بيتكلم عن الحاضر، الزمن اللي احنا فيه بعد صليب المسيح. Aí عدد 27. 26. Mas depois no 26 está falando agora no tempo presente agora. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. فكل من يؤمن بشخص المسيح وبعمل المسيح Todos aqueles que acreditam na obra e no cruz, ينال التبرير بالإيمان. ele pode receber a justificação pela fé. وما دام التبرير مقدم إلى كل العالم ويهود. Como que a justificação ele é dádiva para todas as pessoas, dos judeus e do gentio? يرد الرسول في الأصحاحات 9 و10 و11. O apóstolo responde no capítulo 9, 10, 11. هل تغير الله في معاملاته مع اليهود؟ Será que Deus mudou a esquema com os judeus? O plano mudou, será? وأين مواعيده للآباء؟ E aí vem a outra pergunta. Onde que está a promessa para os pais dos judeus? هل تراجع عنها؟ Será que Deus deixou atrás? يرد على هذا السؤال في الأصحاحات. بيتكلم في أصحاح 9 عن ماضي إسرائيل، في أصحاح 10 عن حاضر إسرائيل، في أصحاح 11 عن مستقبل إسرائيل. Então ele responde no capítulo 9 o passado do Israel, no 10 ele fala que o que está acontecendo e no 11 fala sobre o futuro de Israel. يكتب عن مميزاتهم في أصحاح 9 عدد 4 و5. No capítulo 9 e 4 e 5 ele fala sobre os privilégios que o povo de Deus tinha. الذين هم إسرائيليون. Aqueles que são israelitas, eles têm a adoção, e têm a glória, e têm a aliança, eles têm tudo. ولهم الآباء ومنهم. Eles também são os pioneiros, e eles também, o Cristo mesmo saiu dentro deles, no verso 5. لهم امتيازات كثيرة ميزهم بها الله. Eles têm muitos privilégios que Deus deu para eles. أسمى هذه الامتيازات O maior delas أن المسيح يهودي. que o Jesus era judeu. الذي هو الله في نفس الوقت. Que ele ao mesmo tempo é Deus. الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد.
como que diz no final do verso 5, que ele é em cima de todos e ele sempre existe até o fim. لكن المشكلة إن الإسرائيليين أو اليهود، بالمناسبة كلمة يهود تنطبق على سبط يهوذا وبنيامين فقط، المملكة الجنوبية. فاكرين إحنا أولاد يعقوب 12 سبط. اتفضل. Só queria colocar uma pontuação que o judeu só podemos cumprir pela tribo de Judá. Somente, não cumprido, não podemos cumprir em toda Israel, porque Judá que é judeu só. ال 12 سبط اسمهم إسرائيل. 12 tribos se chama Israel. لكن يهوذا وبنيامين فقط اللي كانوا بعد الانفصال المملكة الجنوبية هم اليهود. Só que os dois tribos, que era judeu, Judá e Benjamim, que foram separados e se chamaram o reinato de Israel e outro reinato de Judá, que era dois tribos só. Então, o judeu são daqueles dois tribos. عشان كده في عدد 6 بيتكلم عن الإسرائيليون وليس اليهود. Por isso, no verso 6, ele fala sobre israelitas, não fala sobre judeu. لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون. Porque não é todos que aqueles de Israel eram israelitas. الذين اتكلوا واعتمدوا على أنهم إسرائيليين فبالتالي ينالوا المواعيد. Eles acharam que eles são israelitas, por isso eles têm as promessas de Deus. هم مخطئون. Eles são errados. الله كمبدأ عام في القديم والحديث Deus como لا يبارك إلا في جو القداسة والتوبة. Deus, em geral, como que é Deus de amor, ele ordena o bênção através de santificação, não através de X tribo. إذن الأمر لا يعتمد على الولادة بالجسد. Então, a coisa não pertence a nascer do sangue de alguém. عدد 8 نقرأ. No verso 8, que pode ler para nós? Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. فليس من ولد من إبراهيم هو من أولاد الله. Então, não quer dizer se eles de sangue de Abraão, eles são filhos de Deus. فعيسو ابن إبراهيم. عيسو آسف. عيسو أيوة ابن إبراهيم. Por exemplo, Isaú também filho de Abraão. لكن الله اختار إسحاق ولم يختار عيسو. Mas Deus escolheu Jacó e não escolheu Isaú. عدد 11 بيتكلم كمان عن يعقوب. آسف، الأولاني إسماعيل ابن إبراهيم، لكن اختار الله. صحح حضرتك. صححت. تمام. بعد كده بيتكلم مثال تاني، أولاد يعقوب عيسو ويعقوب. Depois ele fala outra versão sobre o Jacó e Isaú juntos. الله اختار يعقوب ولم يختار عيسو زي ما مكتوب في عدد 11 ونقراه. Como que é escrito aqui no verso 11, que Deus escolheu Jacó e não escolheu Isaú. نقرا عدد 11 و12 و13. Pode ler 11, 12, 13, Elisa. Antes deles nasceram, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa, boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que o Deus escolheu as pessoas conforme os propósitos dele e os chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo.
nas palavras das Escrituras: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. الموضوع الرئيسي هنا اللي بيتكلم فيه الرسول بولس O ponto principal que Paulo está falando aqui هو الاختيار. a escolha. إذا كان من حق الإنسان إنه يختار، فهل مش من حق الله نفسه صاحب السلطان إنه يختار؟ Se nós, como homens, nós temos o direito de escolher, será que Deus, dono de tudo, que criou tudo, ele não tem a liberdade de escolher também? فيقول في بداية عدد 11: وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا أو شرا، إذن الأمر غير معتمد على الأعمال لكي Então, يثبت قصد الله حسب الاختيار. الفكرة هي الاختيار وليس الأعمال. então aqui o pensamento principal que é a escolha, não é a obra. Por isso, Deus escolheu Jacó antes que ele se nascer. Então, Deus trabalha com coisa já finativa, através de escolha, não através da obra. لكنه في عدد 13 يقول تعبير يحتاج إلى تفسير. Mas no أبغض verso 13, no verso 13 tem uma expressão que precisamos explicar um pouco. أبغض عيسو. Amei Jacó e rejeitei Esaú. هل الله يبغض؟ Será que Deus rejeita? هذه الآية مقتبسة من سفر ملاخي، آخر أسفار الكتاب العهد القديم. Adinil, se quiser fechar o seu microfone, agradeço. Esse versículo foi escolhido, foi tirado do livro de Malaquias. فهو أبغض أعماله بعد مرور السنين الطويلة. Se nós lermos lá bem certinho, nós podemos ver que depois, anos e anos, ele rejeitou, não gostou das obras de Esaú. Não quer dizer que ele rejeitou alguém. وحتى شعبه ونسله، نسل أدوم، شعب أدوم، كانت أعماله مبغضة كما كان عيسو. Então, Esaú é descendência de Adão. Adão eram obras desse povo, eram obras contra Deus. Então, Deus não rejeita por acaso. وصاروا من أعداء شعب الله. E com o tempo eles viraram inimigo do povo de Deus. في عدد 14 يفترض سؤال: No فماذا verso, نقول؟ então, no 14 ele está colocando uma pergunta. Estamos Será que Deus dizendo, é justo? então, que Deus foi injusto? Claro que não. وما زال هذا السؤال يسأل حتى الآن عندما نتكلم عن الاختيار. E essa pergunta, infelizmente, existe. E quando nós falamos sobre a escolha, começamos a pensar, será que Deus é injusto? Por que escolheu isso e não escolheu outro? في عدد 21 ممكن نقرأ. No verso 21, Nizam. 21 و23 كمان. 21, 22, 23. 24 سوري. 20, أخرى مرة 21 21 ل 24. de 21 até 24. O olheiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum. Da mesma forma, ele tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios.
الكلمة المحورية في هذه الآيات هي اللي جت في بداية عدد 21 للخزاف سلطان على الطين. Então, o palavra-chave desses versículos que o oleiro, ele tem poder, ele tem autoridade sobre o vaso. فهناك آنية للهوان. Existe vaso para desonra. من الذي جعلها آنية للهوان؟ Quem que fez dela vasos de desonra? ليس الله بالطبع، Com certeza não é Deus. هي التي هيأت نفسها للهوان. Ela se preparou para ser dessa forma. لكن العكس صحيح في آنية للكرامة. Mas, pelo contrário, a mesma coisa pelas vasos de honra. هي لم تهيئ نفسها للكرامة. هي لم تهيئ نفسها للكرامة. Aqueles vasos de honra, ela não se preparou para ser de honra. لكن الله سبق فأعدها للمجد. Deus já faz tempo, antes, ele se preparou para a glória, mas ela não se preparou para isso. في عدد 20 الجزء الثاني، أو نقرأ عدد 20 كده. Pode ler verso 20, Nizam. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? لا يستطيع أحد من المخلوقات أن يحاسب الله الخالق. Não tem nenhuma criatura que pode prestar conta ou pedir a conta do Senhor, porque ele fez isso, do Criador. Ele é Criador. هو صاحب سلطان مطلق. Ele tem todo o poder. Ele é o Criador. ممكن واحد يسأل: Alguém pode perguntar: ولماذا يحاسبني الله إذا لم يختارني؟ então, por que Deus me condena se ele não me escolheu? لأنك أخطأت وفعلت خطايا ورفضت صليب المسيح المقدم لك لتحصل على التبرير. Porque, num simples resposta, porque você rejeitou o cruz, rejeitou Jesus Cristo que Deus mandou para você se justificar. في عدد 25 No verso 25, يشير إلى سفر هوشع. ele fala sobre aquele livro de Isaías. Oséias. ففي سفر هوشع Oséias, Chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. في سفر هوشع دعا الله هوشع للارتباط بامرأة زانية. Deus chamou Oséias para se juntar com uma mulher pecadora. هذا حدث بالفعل، لكنه كان صورة لوضع موجود في أمة إسرائيل. Essa aqui aconteceu de verdade para mostrar uma imagem que o povo vivia naquele tempo como relacionamento dele com Deus. كيف زنى إسرائيل؟ Como que Israel prostituiu? عندما تركوا الرب يهوه وعبدوا الأوثان. Quando eles saíram da adoração de Deus e começaram a adorar os ídolos. ففي العهد القديم دائما الأمة الإسرائيلية تشبه بامرأة ارتبط بها يهوه. Sempre no Antigo Testamento podemos ver essas expressões. Parece que Deus se casou com uma mulher e era o povo de Deus, judeus. تركها ليهوه بعلها
واتجاهها إلى رجل آخر هذا يعتبر زنا روحي. Então, deixar o Jeová como seu esposo para casar com outra ídolo, essa que é prostituição espiritual. لذلك أطلق عليهم لو عني. Então, por isso, ele chamou eles como Lo-Ami, não é meu povo. معناها ليسوا شعبي. Não é meu povo, significa. فهو رفضهم Então, Deus rejeitou eles ووضعهم تحت التأديب e deixou eles por baixo de castigação, في سبي بابل 70 سنة. com castigo de Babilônia, 70 anos. وقبلها سبي أشور للعشر أسباط الشمالية. E também, antes, cativeiro dos Ashuritas, aqueles 10 tribos que foram cativados para lá. في آية في يوحنا 1:4 Tem بتقول uma, إلى نقراها. No, tem um versículo que eu quero ler com vocês no João, Yohana 1, 11 João 11 و12. 11 e 12. João 11 e 12. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. المسيح جاء إلى خاصته الأمة الإسرائيلية. Jesus vem para propriedade dele, significa Israel. الأمة رفضته. E o povo rejeitou. لا نريد أن هذا يملك علينا. Não queremos que esse Jesus reina em nós, sobre nós. اصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. Crucifica-se, o sangue dele em cima de nós e nossos filhos. بعدها يقول وأما كل الذين قبلوا. Mas depois diz todos aqueles que aceitaram esse reino. سواء يهود أو أمم. Podia ser judeu ou dos gentios. فرفض الخاصة له. Então, rejeitação do próprio povo para ele. فتح الباب لكل الأمم. Então, abriu a porta para os gentios. وده اللي بيتكلم عنه في إصحاح 10. E esse que está falando sobre esse assunto no capítulo 10. المسألة ليست في الناموس ولا في الأعمال. O caso nem dentro da lei, nem dentro das obras. Nada a ver com isso. في عدد 5 يقول. No verso 5, no capítulo 10. نقرأ عدد 5 و6 و7 ثواني. إصحاح 10 صح؟ إصحاح 10. Vamos ler لغاية 8. 5, 6 até 8, né? No capítulo 10, Nizam. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz, a mensagem está perto de mim, está em seus lábios e em seu coração. E esta é a mensagem, é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo.
العشر ايوه تمام. الرسول بيثبت هنا Aqui está falando o Paulo أن بالناموس ليس هناك بر على الإطلاق. então no lei não tem justifica nenhum. لماذا كان الناموس في غلطية؟ لحظة أطلع الآية دي لأنها مهمة. Uhum. ممكن نطلع غلطية 3:19. Então, se nós voltarmos para o Galatias 13, 13, 13, 19. 13 e 19. Qual era, então, o propósito da lei? Promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. ده سؤال مهم. ليه الله أعطى الناموس ما دام الناموس لا يفيد شيئا؟ Então, por que a pergunta assim? Por que Deus deu para nós a lei se ele não adianta em nada? الإجابة في غلاطية 3:19 A resposta no Galatias 3 e 19 أنه قد زيد. foi acrescentado. معنى كده إنه ما كانش في خطة الله أساسا. Então, quer dizer que não era no plano de Deus, nem no começo até. اللي حصل في خروج 19 O que aconteceu no Êxodo 19 إنهم قالوا كل ما يقوله الرب نفعل. que o povo desafiou Deus e falou, tudo que ele fala, a gente obedece. ظنوا أنهم يستطيعون بأعمالهم الوصول إلى بر الله. Eles acharam com seus trabalhos, suas obras podem chegar para agradar o Senhor. تجاوب الله معهم وأعطاهم الناموس لكي يتبرروا به. Então Deus respondeu, a resposta pro povo, né? E deu para eles a lei para eles se justificar através das obras. بحسب ظنهم طبعا. Ele, vamos dizer, andou com eles segundo o pensamento deles. فأثبت على مر 1500 سنة E foi provado na frente de 1500 anos أن الإنسان فاشل وعاجز. que o homem é incapaz de fazer nada, nem agradar nem pouco Deus. كان هناك تارجت أو هدف للناموس. Era o propósito do lei. في عدد 4 من أصحاح 10. No verso 4 do capítulo 10, era algo que Deus quer fazer. لأن غاية الناموس Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. إذن الناموس لما أثبت فشل الإنسان. Então, o lei, ele declarou a incapacidade do homem. جعل الناس يسألون وما الحل. E deixou as pessoas perguntar, então, onde que está a solução? المسيح هو الحل. Então, a resposta bem simples, o Cristo é a solução. المسيح للبر لكل من يؤمن. نفس الآية 4. Jesus para a justificação para todos aqueles que creiam. وإن كان الناموس بيطلب منك عمل. Se o lei exige alguma obra de você, الله لا يطلب أعمال بل يطلب الإيمان والإيمان فقط. Mas Deus não exige obra, exige o fé. E a fé, ele é somente.
عشان كده في عدد 6 بيقول مش محتاج تصعد للسماء تجيب المسيح، لأن المسيح جه بنفسه ومات لأجلنا. Então, por isso, no verso 6, você não precisa subir lá no céu para trazer o Cristo. O Cristo desceu, está aqui ولا conosco. ولا تنزل للهاوية أي القبر عشان تطلع المسيح، لأن المسيح بالحقيقة قام. E nem precisa entrar dentro do sepulcro para tirar o Jesus, porque, na verdade, ele se ressuscitou. في الأسئلة دي عايز يقول إن مش مطلوب منك حاجة على الإطلاق، Nessas perguntas, ele está querendo dizer que não exige de você nada. Não precisa. إلا إنك تصدق إن المسيح مات من أجل خطاياك وقام أيضا ليبررك. Só exige uma coisa: você acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para nos justificar. في عدد 8 يقول بساطة الإيمان. No verso 8, está falando sobre a simplicidade da fé. الكلمة قريبة منك، A palavra bem perto de ti, في فمك، في قلبك. dentro de sua boca, dentro do seu coração. مش مطلوب منك في عدد 9، مش مطلوب منك غير إنك تؤمن بقلبك وتعترف بفمك. Só exige uma coisa, que é acredita no seu coração e declara de sua boca. Só. عدد 11 لأن الكتاب يقول Porque no verso 11, porque a Bíblia diz: Quem confiar nele jamais será envergonhado. na verdade, nessa nossa tradução, quem não confiarei, quem acredita nele. كل Eu acho. من Uhum. كل من يؤمن، كل من تشمل كل البشرية. Quem acredita, todas as pessoas, as nações. نقرا بقى في عدد 12 و 13. E vamos ler 12, 13, né? Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. في نهاية الأصحاح No final do capítulo, يقول الرسول أن اتجاه الله إلى الأمم ليس بأمر جديد. então quer dizer que o Deus se direciona para os gentios, não é coisa nova. عدد 19 إلى الآخر No verso 19 até o final, né? Volto a perguntar: será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam. Pois já no tempo de Moisés, Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, disse: o dia todo abri meus braços para ir, mas foram desobedientes e rebeldes. يقتبس من تثنية وإشعيا ما يؤكد أن خطة الله من جهة الأمم لم تتغير. هو قال على فم موسى وإشعيا أنه سيتجه إلى الأمم. Então, ele não está propagando uma coisa nova. Ele sempre tinha no coração dele os gentios, como que tirou da boca do Isaías e da boca de Moisés através do livro do Deuteronômio. ممكن أن نجد هذه الصورة الجميلة في متى 13. E essa imagem bonita nós podemos ver no Mateus 13. في أول آية. أختار وقت إحنا وقتنا قرب يخلص. خلاص أنا هخلص دلوقتي ونكمل بكرة إذا حبيت. تمام. متى
13 عدد 1. Mateus 13, verso 1. Mateus 13, verso 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Amém. عدد 1. أيوه. في أصحاح 12 من إنجيل متى نجد رفض اليهود للمسيح كليا. Nós podemos ver no capítulo 12 do Mateus que o povo de Deus, povo de judeu, negou totalmente Cristo. بصفة خاصة عندما اتهموه أنه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. E era o limite deles que quando falaram sobre ele que ele é Beelzebul, né? Ele é Satanás, que tira Satanás. في الآية التي قرأناها متى 13:1 خرج من البيت. E no capítulo 13, que nós lemos agora, ele saiu da casa. أي بيت الذي خرج منه؟ Qual casa que ele saiu? اليهودية. É o casa do judaísmo. يشير إلى اليهود. Ele aqui está falando sobre o judeu. وجلس عند البحر. على ما يشير البحر؟ E ele sentou na frente do mar. O que significa o mar? إلى الأمم. Então, o gentil. O mar é gentil. عشان كده في بقية الأصحاح نجد إنه تكلم بأمثال لكي لا يفهموا. E podemos ver daqui para frente começou a falar sobre exemplos para eles nem entendem o que ele quer dizer. وقع البرقع على شعب إسرائيل لكي لا يفهموا. Então caiu aquele manta em cima dos olhos deles para eles não se enxergar mais. وعندما أراد أن يفسر الأمثال E quando ele queria explicar esses exemplos que ele falava, parábolas, فسرها للتلاميذ فقط. ele só explicou para os discípulos. يبقى أصحاح 11. E agora بكرة نتكلم عن مستقبل إسرائيل وده موضوع شيق جدا على فكرة. faltou o capítulo 11 que vamos falar amanhã, é um assunto muito importante, muito bonito, que é sobre o futuro de Israel. هنرد على سؤال مهم. E vamos responder de uma pergunta muito importante. هل ملكوت الله ملكوت روحي فقط ولا يوجد شيء اسمه الملك الألفي؟ Será que o reino de Deus somente reino espiritual, não existe reino do milênio? الملك روحي حاليا وأيضا بعد الاختطاف سيكون الملك الألفي على الأرض. Então vai ter a resposta como que vai ser o milênio praticamente. لكي يملك على البقية من شعب إسرائيل الراجعة إليه. E vamos ver como que Deus vai reinar em cima do povo dele que voltou para ele de novo. Como que وبعض الأمم الذين سيقبلون بشارة الملكوت. E também junto com os gentios que vão aceitar o evangelho do Jesus Cristo. شكرا لكم والرب يبارك. Muito obrigado a vocês escutar e que Deus abençoe cada um de vocês aí. E bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Bom dia, muito obrigado. أخي إيميل اللي في الشات يخصني. Emílio, Oi. agradece novamente o brother, fala que foi muito punk, foi muito legal. الأخوة بشكروك وبقولوا لك إنه شكرا من أجل الكلمة العميقة اللي عم تكلمنا فيها.